Então, antes de mais nada, eu quero então te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. A importância de curtir é para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas e assim a gente conseguir compartilhar conhecimento, que esse é o nosso grande objetivo. Pronto. Então, dentro aqui do nosso vídeo, nós temos aqui esse panorama com esses três segmentos: porte, tributação e natureza jurídica. E a partir desse momento eu quero então praticar contigo exemplos para que de fato tu consiga distinguir eventuais composições entre porte, tributação e natureza jurídica. Nessa linha, eu quero, por exemplo, trazer aqui uma situação onde eu tenho porte. Eu posso ter uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, tributada pelo Simples, numa forma de natureza jurídica, empresário individual. Eu posso ter essa mesma empresa, seja ME ou EPP, optante do Simples Nacional, na composição de EIRELI, na composição de limitada, ou mesmo um terceiro exemplo aqui, na verdade um quarto exemplo, eu tenho aqui uma empresa que é ME ou EPP, ela tanto pode ser uma EPP optante do Simples limitada, ela pode ser empresa de pequeno porte, do lucro presumido, empresário individual, empresa de pequeno porte, lucro presumido, EIRELI, empresa de pequeno porte, lucro presumido, ilimitada. Então, perceba, o que está verde são as possibilidades que eu possuo diante desse regime de tributação, diante dessa composição de natureza jurídica. Então, você pode mesclar optando uma célula de cada coluna e assim nós teremos a empresa com determinado porte, uma determinada tributação, uma determinada natureza jurídica. Então é comum no dia a dia haver confusão, por exemplo, toda ME é optante do Simples? Não, obrigatoriamente, porque ME se refere a porte e quando a gente fala de optante do Simples se refere à tributação. Nesse exemplo aqui em tela, você pode ver que uma empresa ME, ela pode ser do lucro presumido, uma sociedade limitada unipessoal, certo? Quando eu tenho aqui uma ME, optante do Simples, ele pode ser uma sociedade limitada, que a observação é que empresa do Simples Nacional não pode ter sócio, pessoa jurídica, então já seria uma determinada limitação, mas eventualmente sendo duas pessoas físicas, eu posso sim ter uma empresa, microempresa, Simples Nacional, sociedade limitada. Então temos aqui um outro exemplo. Uma empresa de médio porte, que é uma empresa que fatura acima de 4.800.000 e abaixo de 300 milhões de reais. Ela pode ser do Simples? Não. Nesse caso ela não pode, está até aqui o rapazinho aqui no exemplo pensando, porque se a empresa de médio porte, por classificação, definição, ela fatura acima de 4.800.000, isso significa que ela não pode ser do Simples, tendo em vista que a empresa do Simples ela só fatura até o limite de 4.800.000, ou seja, essa forma de composição aqui é uma forma que não pode ocorrer. Um outro exemplo, eu posso ter uma empresa ME ou EPP optante do Simples? Posso, mas uma vez que essa empresa ME ou EPP optante do Simples deseje ser constituída sobre a forma de sociedade anônima, é possível? Não. Por que não? Lá na Lei Complementar 123, que é a lei que rege o Simples Nacional, ela coloca como algo impeditivo uma empresa do Simples ter a sua existência sob a composição de sociedade anônima, certo? O que é que você pode ter aqui nesse outro exemplo? Eu posso ter uma empresa ME, optante pelo lucro presumido, sociedade anônima, posso ter uma empresa ME, optante pelo lucro presumido, uma sociedade limitada? Posso, porque uma empresa do lucro presumido, ela não coloca nenhuma outra objeção a não ser, nesse caso aqui específico, porque existem outros detalhes, eu tenho que respeitar um faturamento de até 78 milhões. Então eu posso ser o ME do lucro presumido sociedade limitada? Posso sim. Eu posso ser uma EPP, lucro presumido sociedade limitada? Também posso. Eu posso ser empresa de médio porte, lucro presumido sociedade limitada? Nesse caso você já tem que ter atenção. Por quê? Perceba que o lucro presumido ele possui um limite de 78 milhões de faturamento.
Então, uma empresa de médio porte, ela fatura acima de 4.800.000 até 300 milhões de reais. Então, eu posso ser empresa de médio porte, lucro presumido, sociedade limitada, desde que eu respeite esse limite de 78 milhões do lucro presumido. Porque caso eu ultrapasse esse limite de 78 milhões, eu vou ter que ser, então, uma empresa de médio porte, obrigado ao lucro real, sociedade limitada. Por fim, nesse slide, quero te chamar a atenção de que eu posso ser uma ME ou EPP optante do lucro real e sociedade limitada. Por quê? Lucro real, ele não vai ter impedimento para a empresa optar pelo lucro real enquanto forma de tributação, tendo em vista o seu ME, que fatura até 360 mil, uma empresa de pequeno porte que fatura até 4.800.000 reais, ser lucro real, sociedade limitada. Acontece muito frequentemente esse tipo de composição, por exemplo, EPP, lucro real, sociedade limitada, com empresas que possuem um baixo índice de lucratividade, como por exemplo mercantil. É normal, é comum que um mercantil vai faturar aí algo em torno de 4.800.000, um mercantil de pequeno porte, ele vai buscar ser uma empresa do lucro real, uma sociedade limitada, porque o nível de lucratividade dele é muito pequeno. Então, geralmente um mercantil que fatura acima de 4.800.000, que por sua vez já não poderia ser do simples, necessariamente, optar pelo lucro presumido ao invés, é comum um mercantil que fatura acima de 4.800.000, uma vez que não pode mais ser do Simples Nacional, optar prioritariamente pelo lucro real, ao invés do lucro presumido, porque o nível de lucratividade desse segmento de empresa ele é bastante restrito. Então, à medida que eu sou do lucro real, entende-se que eu vou ter aí um cenário tributário um pouco melhor. E aqui, por fim, uma empresa de grande porte, como ela fatura acima de 300 milhões de reais, ela só pode ser lucro real e assim, por sua vez, ela optar então por empresário individual de responsabilidade limitada, sociedade limitada, seja unipessoal, uma sociedade pura e uma sociedade anônima. E aí, pessoal, então, mais uma vez eu lhe agradeço pela atenção, espero ter conseguido acrescentar e esclarecer aqui esses assuntos para você e seguimos em evolução. Curte aí o nosso canal, se inscreve, curte o nosso vídeo, encaminha para as pessoas. Até o próximo vídeo, um abraço.